um modelo ideia que contempla a incerteza. Modelo fuzzy ideia. Bom, qual que é a importância de contemplar a incerteza em modelos ideia? Ocorre quando a matriz de input e output ela é formada por valores econômicos, valores médios e dentre outros. Nesse contexto, nós podemos dizer que algumas informações podem ser imprecisas ou vagas e, portanto, tem algum grau de imprecisão ou incerteza. E nestes contextos, é interessante contemplar, por meio da lógica fuzzy, a incerteza em modelos DEA. Então, nós vimos rapidamente, no curso anterior, o que são funções de produção, isoquanta, rendimentos de escala, as condições, as limitações para aplicar o DEA. Vimos o que é a regra de ouro de Banker et al. 89, a característica do CCR e do BCC, as orientações ao input e ao output, o modelo primal, que é conhecido como modelo dos multiplicadores, e o modelo dual, conhecido como modelo do envelope. Vimos tudo isso no curso anterior. Então, nessa aula nós veremos modelos DEA fuzzy. Vimos o conceito inicial do DEA, que surgiu de um modelo de programação fracionária, YR0, X0, YRJ, XJ são os parâmetros. Lembrando dos índices J, DMUs, R, output e I, inputs. Então, o que vem a ser a lógica dos conjuntos fuzzy? Primeira coisa, ela é uma ferramenta, digamos assim, que veio da inteligência artificial. E a maior parte das informações com as quais se lida no mundo real estão na forma de modelos complexos, que muitas das vezes não retratam todas as informações envolvidas num processo investigado. E nesse contexto, a lógica fuzzy, ou lógica dos conjuntos fuzzy, que é baseada na habilidade que o ser humano tem em tratar informações inexatas, imprecisas, subjetivas, mas fornece aos profissionais, aos pesquisadores das mais diferentes áreas, uma ferramenta confiável para auxiliar na tomada de decisão. Fazendo uma comparação com a lógica dos conjuntos clássicos de Boole. Ou aquele elemento pertence ou não pertence àquele conjunto. Ou seja, é algo binário. Na lógica dos conjuntos fuzzy, aquele elemento pertence àquele conjunto com um certo grau de pertinência. Usaremos muito esse conceito de pertinência. Ou melhor, função de pertinência, fuzzy. E a lógica dos conjuntos fuzzy tem várias terminologias. Lógica fuzzy, lógica dos conjuntos fuzzy, lógica nebulosa, lógica difusa, dentre outros. Graficamente, nós temos aqui o que é o conjunto clássico e como é modelado pelo conjunto fuzzy algumas informações. E aqui nós temos a primeira informação aqui, que função de pertinência é essa? Uma função de pertinência triangular. Nós veremos nas próximas aulas que ela é uma função de pertinência linear. Os conjuntos baixa, normal, alta, muito alta. Nós temos aqui no eixo x a temperatura e no eixo y, representado pela letra grega μ, o grau de pertinência. Pertinência total, qualquer valor de 0 a menos 1, um grau de pertinência, ou mais fraco, ou, digamos assim, mais forte. Assim, o conjunto fuzzy A em U, sendo o universo, sendo ambos representados em pares ordenados,
no qual o MID-A é chamado de função de pertinência, membership function, e esse MI pertence ao universo, né? A função de pertinência mapeia cada elemento dentro desse universo U em um valor. Atenção, entre um valor entre 0 e 1, não é binário. Esse universo representa o discurso, ou seja, o espaço fuzzy completo de variação de uma variável do modelo investigado. Então, a função de pertinência, ou membership function, representa propriedades semânticas. E nós temos aí vários tipos de funções de pertinência. Lembrando que linear, somente duas, a trapezoidal e a triangular. Aqui nós temos a expressão matemática da função em Z e a sua curva. A mesma coisa para sigmoide, sino π, sino beta, sino gaussiana. As lineares, que a gente vai investigar agora, a trapezoidal, a sua estrutura matemática e seu gráfico. E agora também a outra função linear, a triangular. Então, na lógica de Boole, o elemento pertence ou não, ele é binário. Verifica que no caso modelado por por uma função de pertinência fuzzy triangular, nós vemos que nesse universo nós temos um limite inferior, um valor médio e um valor máximo para um elemento qualquer. Então, a lógica fuzzy ela foi desenvolvida por Zadeh na década de 60 e tem uma estrutura conceitual matemática muito semelhante aos clássicos, porém com um escopo mais amplo e com maior possibilidade de aplicações em diversas áreas do conhecimento. E a ideia fuzzy? O que representa uma estrutura matemática fuzzy em ideia? Nós temos o mesmo modelo de programação fracionária, agora com um detalhe, um tiozinho sobre o parâmetro de saída e entrada. Por exemplo, esse tiozinho em cima do parâmetro representa, nesse momento, um modelo sob incerteza, um aspecto matemático, um modelo de otimização sob incerteza. Graficamente, temos aqui o trabalho do Calil 2000. Aqui são 4 DMUs e verificamos que a DMU 2, a sua matriz de input e output, ela foi modelada por uma função de pertinência linear trapezoidal. Como que ficaria os dados, né? Eixo Y, o grau de pertinência, eixo X, o que você vai examinar. No caso aqui, um output qualquer. E nós temos aqui o ponto A, o ponto B e o C, ambos têm grau de pertinência 1. E o ponto D. Então nós temos aqui algumas abordagens da ideia fuzzy, lembrando que é como uma disciplina de pós, tudo que vocês venham a desenvolver nas teses e dissertações, o que nós sempre falamos no seminário, vocês devem ter os seus advogados. Ou seja, boas citações de boas revistas. Então, como tem várias abordagens da ideia fuzzy, a questão é, qual é a abordagem que nós vamos estudar nesta aula? Então, o que nós faremos é o seguinte, com base nesse artigo de Hatami e Marbini, 2011, descobrimos que um modelo baseado no nível alfa é a abordagem que mais se estuda em aplicações reais. E, portanto, essa é a abordagem que estudaremos
nesta aula. O que muda? Vamos olhar para essa matriz. São 4 DMUs, um input e um output. Olhando aqui, nós temos a DMU A com 3 valores possíveis por input dela. Ou seja, nesse caso, esses valores foram modelados por uma função de pertinência triangular. Já a D nós temos 4 valores, ou seja, essa matriz da DMUD, do input, foi modelada por uma função de pertinência trapezoidal. Nós temos o alpha cut. O que é esse alpha cut? Nós temos aqui 11 mais alfa. De onde que vem esse 11 mais alfa? O 11 vem do valor mínimo da função triangular. E esse alfa é o seguinte, é o valor médio menos o valor mínimo. 12 menos 1 vai dar 1. Então vai ser 1 vezes alfa. Por que nós temos aqui 14 menos 2 alfa? 14 é o valor máximo do triângulo, né? O valor máximo. E 14, o valor máximo menos o médio, ou nítido, é igual a 2. Então, menos 2 alfa. Por que aqui está menos? Significa, nós vimos naquele gráfico que o 12 é o valor nítido, um grau de pertinência 1. Então, ambos vão, ao variar o alfa no intervalo de 0 até 1, em ambos os cenários, pessimistas, representado por L sobre alfa, e otimista sobre U sobre alfa, ao variar esse alfa, ambos os modelos vão tender, vão ao valor 1, ao grau de pertinência 1, que é sem incerteza. A mesma analogia vocês podem fazer para um modelo, para o output vinculado a cada DMU. Ok? Matematicamente, esse é um modelo BCC, já contemplado pela lógica fuzzy, um modelo, digamos assim, para um cenário pessimista. No cenário pessimista, nós trabalhamos com os outputs no nível máximo e os inputs no nível mínimo, conforme aqui representado pelo valor ou em maiúsculo do parâmetro ou minúsculo. E já no cenário otimista muda. Aqui não está o y maiúsculo, aqui está o y minúsculo, mostrando que no cenário otimista trabalhamos com o output no nível baixo e o input no nível mínimo. Ok, pessoal? E ao final da otimização, nós temos que variar esse alfa. Uma questão que eu falei para vocês é o seguinte: qual é a quantidade de alfa, que significa cenários, que nós temos que ter? Então, esses autores, em 92, 93, eles falaram que com um tamanho de cenário de 3 ou 4, ou seja, com variação de alfa até 4 de 0, 0.25, 0.5 e 1, por exemplo, já é suficiente para ter uma boa discriminação. Ok? E aqui vai ficar assim, pessoal, na análise final, um VBA. Nós vamos ter o alfa variando aqui, e LA, esse E significa a eficiência da DMUA para o modelo pessimista, a mesma coisa, eficiência da DMUA para o modelo otimista. E sempre vamos dispor dessa forma. E no finalzinho, nós vamos mostrar qual é a forma de aglutinar ambos os modelos para tomar uma decisão. E nesse caso, aplicando essa regrinha que nós veremos daqui a pouco, podemos verificar que a DMU-A é a melhor, a D na segunda posição, a B na terceira, e a pior DMU com aspecto da incerteza foi a DMU-C. E o legal é que nós também podemos fazer algumas estatísticas, calcular o valor mínimo, o valor máximo e a amplitude. Ou seja, quanto maior a amplitude, mais sensível é aquela DMU à incerteza. E até a nossa próxima aula.